Estará a CNN gradualmente a transformar-se num meio de comunicação que divulga a verdade? Pois bem, hoje darei a vocês as primeiras informações da Intel. 1. Por que o iene está fraco no Japão? Isto porque está intimamente relacionado com a reforma monetária global do GCR. Aqueles que estão atualmente a promover esta reforma monetária mundial do GCR são os nossos militares reformistas do ZEUA e Trump. O GCR que os militares do ZEUA estão a promover tem 3 objetivos. O primeiro ponto é erradicar os fundos do DS usando o sistema financeiro quântico QFS. Em segundo lugar, para que o DS ganhasse dinheiro, eles causaram deliberadamente a inflação, esta inflação. Criar um mundo sem eles e baixar os preços até aos anos 50. O terceiro ponto é tornar o valor monetário 1 para 1 com países ao redor do mundo, ou seja, $1 1 iene, €1 1 iene. Trata-se de tornar o valor monetário 1 para 1. Esta é a razão por trás da atual desvalorização do iene. O objetivo imediato é retornar ao câmbio anterior. Estou aqui. O Acordo Plaza foi assinado em 2 de setembro de 1985, há 38 anos. Foi um evento do dia. Neste momento, os Estados Unidos sofriam com a força do dólar e a inflação extremamente elevadas e, para ajustar a força do dólar, procederam à intervenção cambial em 5 países desenvolvidos, incluindo o Japão, que foi o Acordo Plaza. No dia 2 de setembro de 1985, houve o Plaza Accord, e nesse mesmo ano, no início do ano, o dólar era de 240 ienes, mas no dia seguinte ao Plaza Accord, o dólar era de 210 ienes, 4 meses depois. Em 1986, a taxa de câmbio subiu para 150 ienes por dólar, resultando em uma depreciação constante do dólar nos Estados Unidos e em um iene forte no Japão. Portanto, a situação actual de dólar forte e iene fraco significa que o GCR está a fazer progressos constantes. Essas são todas as informações da Intel sobre por que o iene está fraco no Japão. A informação da Intel é que atualmente existem muitos substitutos. 3. Hoje é 30 de setembro, horário americano, e recebemos informações de que a transferência do Conselho de Governadores do Sistema Federal do Banco Central do ZEUA e do antigo Departamento do Tesouro do ZEUA, que por outras palavras, o Conselho da Reserva Federal e o antigo Departamento do Tesouro do ZEUA regressaram à nova República do ZEUA sob o controle dos militares reformados do ZEUA. Mas o que acontecerá na próxima segunda-feira, 2 de outubro? O Congresso do ZEUA inicia a sua sessão no dia 2 de outubro, mas se o orçamento não puder ser fornecido para o ano fiscal, os serviços governamentais serão interrompidos. Disse que existem 100 mil pessoas e existe o risco de ficarem sem remuneração, o que causará grande confusão. É assim que a América é feita. Parece que as funções do governo americano estão programadas para serem completamente encerradas. A próxima segunda-feira, horário americano, 2 de outubro, segunda-feira, será uma época importante e um dia histórico do ponto de vista financeiro mundial, e será um dia muito importante. Por alguma razão, haverá uma mudança completa do SWIFT que o DS construiu até agora para o QFS reformado das Forças Armadas do ZEUA. Mas a mudança já foi feita, e até agora isso tem sido chamado de teste beta. Tenho enganado o DS dizendo que ainda não mudou para QFS e, a partir de 2 de outubro, todo o mundo financeiro mundial mudará para QFS. De agora em diante, muitos bancos americanos serão reduzidos a menos da metade do seu tamanho atual, e o do Japão também será reduzido a menos da metade.
portanto, no futuro, poderemos começar a fechar contas bancárias, cartões de crédito, etc. Cartão pode ser suspenso no futuro. No futuro, informações corretas sobre como lidar com dinheiro se tornarão informações valiosas. À medida que essas informações chegam, estamos repassando-as aos nossos entes queridos e agradecemos sua compreensão. 4. Esta é uma informação da Intel que gostaríamos de informar que a nova frequência da Internet 2.0 foi divulgada. Depois que o EBS for ativado, a Internet 2.0, também conhecida como Sistema de Satélite Starlink, será gerenciada pela Força Espacial do ZEUA e a Internet 2.0 agora estará operacional. Acho que os smartphones de todos estão usando 4G ou 5G, mas de repente isso se tornará 10G, ou 10ª geração. Foi anunciado que a nova frequência será 432.528 e, claro, esta frequência não terá quaisquer efeitos negativos nos nossos corpos. Já se disse que o 5G tem um efeito negativo no organismo. Parêntese que fecha. Portanto, em alguns casos, o enorme investimento em equipamentos de comunicação como o Wi-Fi que tem sido feito até agora pode acabar por não valer nada. Na verdade, uma grande mudança virá depois do EBS. Para nos conectarmos a este Starlink, precisaremos introduzir um sistema intermediário, e esse software é o middleware, Wikipedia, Sistema Operacional, SO, que realiza o controle básico do computador e acho que a melhor maneira de fazer isso é fazer uso de software que está entre o software aplicativo e o software aplicativo que será usado. Este software foi projetado para converter o ambiente do sistema anterior e parece que tal software existe. Esta é a informação da Intel sobre Internet 2.0. 5. Durante o período do EBS, isso foi depois do EBS, a Starlink irá gerenciar e operar o EBS em todo o mundo. Parece que será gerenciado e operacional. Esta é uma informação da Intel. E as atuais Forças Armadas do ZEUA são uma mistura das Forças Armadas do ZEUA, que estão do lado da justiça, e das Forças Armadas do ZEUA, que são a personificação do mal, e o complexo militar industrial da CIA é exatamente o DS, a personificação do mal, e a antijustiça existe. Acho que todo mundo sabe disso. No entanto, as Forças Armadas do ZEUA são uma mistura de maldade e justiça, mas qual é o cerne da sua escassez? É uma rede de comunicações, e toda essa rede de comunicações está atualmente sob o controle da Força Espacial. Por outras palavras, a Força Espacial e os militares reformados do ZEUA controlam todas as redes de comunicação, incluindo a Actual Internet 2. O que é a GAFA, considerada uma das maiores empresas do mundo? Significado e uso: Cotobank, Cotobank. JP, existem grandes empresas no mundo, mas os militares reformistas do ZEUA, a Força Espacial e Trump estão facilmente ultrapassando este gara, e este é o exército reformista do ZEUA. Quem você acha que está em vantagem, o lado do DS ou as Forças Armadas Reformadas do ZEUA? Por outras palavras, a Força Espacial tem controle sobre todos os equipamentos de comunicação, incluindo a internet, e está sob o seu controle, por isso é completamente transparente. Esta é a grandeza das Forças Armadas Reformistas do ZEUA e a sua esmagadora superioridade. Eles sempre nos diziam que não haverá queda dupla das moedas. O que significa que um não vai para o RV antes do outro, para que você não possa usar esse dinheiro da troca para comprar mais moeda. O Iraque celebra seu Dia da Independência em 3 de outubro e sua admissão na OMC em 4 de outubro.
Eles devem restaurar sua moeda antes de 4 e fazê-lo tornar a moeda intencional. Se o que ouvimos é verdade que o Congresso dos Estados Unidos revogou a declaração de guerra do Iraque na semana passada, isso significa que essa foi a última coisa que precisava fazer nos Estados Unidos, para que os bancos americanos mudem o dinar. Temos muita agitação nos 3 e 4 de outubro com um teste de EBS e deltas importantes que indicam tudo, de uma mudança narrativa para um navio da Marinha que trava e é maior do que sabemos. Parece-me que teremos um evento de medo no dia 4. Temos cabeça, quando tivermos EBS, bloque, ele pode durar 72 horas. Muitos profetas profetizaram que haverá um evento aterrorizante e depois uma troca. Temos a mensagem bíblica de girar os trocadores, que aparece no relógio da dívida do Zewa. Enquanto o Forex é zero e todas as moedas são adicionadas. A equipe do banco confirmou que agora você vê mais de 200 moedas na tela, incluindo dinar, bolívar e dong. Segunda-feira, 9 de outubro é o dia da corrida e um feriado bancário. Sempre ouvimos que o trailer terminará em um fim de semana de 3 dias. Parece-me que poderia ser um evento aterrorizante, EBS na quarta-feira. Bloqueamos por 72 horas e recebemos notificações de veículos recreativos até o fim de semana. O mercado de ações explodirá na segunda-feira. O IPEST sempre dizia que literalmente explodiria e atribuiria a culpa a um CME quando não havia ninguém nele. O sistema financeiro quântico, QFS, salva o mundo. Este artigo foi postado no canal da equipe Q. Com o lançamento do QFS, ele é explicado de uma maneira fácil de entender para que mesmo pessoas que não estão familiarizadas com finanças possam entendê-lo. De acordo com a reportagem, a guerra econômica entre China e Estados Unidos também fez parte do show, para acabar com as notas falsas da cabal pelo mundo. Sistema financeiro, também conhecido como Sistema Financeiro Quântico QFS. O que é o Sistema Financeiro Quântico QFS? QFS significa Quantum Financial System. Este é um avançado sistema financeiro lançado para erradicar o monopólio da conspiração do sistema monetário, cabal e banqueiros. Isso exigia um sistema composto por inteligência artificial e um complexo programa de computador totalmente suportado por bancos. O Quantum Financial System será um avanço no setor bancário e levará a uma nova era do setor bancário. O QFS não é afetado pela política governamental e é totalmente suportado por ativos tangíveis, como ouro, platina e petróleo. Portanto, é apenas um pedaço de papel, notas existentes, que não vale a pena ser comprovado pela política. O QFS pode ser chamado de um sistema de troca moderno, no qual você deve fornecer objetos de valor para recebê-los. O atual sistema financeiro global é baseado no princípio de que seu dinheiro já está garantido por dívidas roubadas de você a altas taxas de juros, e a economia global está fluindo de acordo com isso, e um punhado de famílias. Estou enchendo meu bolso. Assim que o QFS for lançado, todos os devedores poderão pagar todas as suas dívidas exportando minerais e recursos naturais. Olhando para a situação atual no Iraque, achamos muito difícil iniciar um RV porque o país não pode reavaliar sua moeda devido à enorme dívida do Iraque sob o gelo. Dívida. Ao contrário, se você reembolsar tudo o que tem a pagar com juros, é perfeitamente possível reavaliar sua moeda e fortalecer suas exportações. O Iraque ainda está em quinto lugar em reservas de ouro,
apesar das dificuldades econômicas, pois possui trilhões de dólares em óleos naturais. A comunidade de dinar iraquiano, Guru, afirma que esta é uma abordagem prática para RVS de dinar iraquiano. Aspas. QFS reavalia moedas recessivas. O QFS também é a única solução para garantir que essas moedas recessivas sejam reavaliadas sem serem afetadas pelas moedas dominantes. Portanto, o início do QFS também é essencial para investidores em moeda recessiva. No procedimento adequado do QFS, a economia mundial entrou em uma nova era de escolha clara do sistema de troca, e os países apoiados por ativos naturais valiosos suficientes têm certas oportunidades de controlar suas moedas nos mercados financeiros. Outro boato que vem dos recursos de investimento é que a China foi a primeira a lançar um sistema financeiro quântico, lançando pagamentos eletrônicos em moeda digital. Minha preocupação como investidor em dólares americanos é sobre o futuro do dólar americano após o início do QFS. QFS e seu impacto sobre o dólar americano. Apesar desta pandemia, é surpreendente que o índice do dólar americano suba semana a semana e domine outras moedas importantes, como o yuan e o euro. Os dinares iraquianos podem se beneficiar do índice em alta do dólar do ZEUA se sua economia for estável e independente do petróleo. Existem duas razões principais para o aumento do índice do dólar americano. Um é o sistema da Reserva Federal. Estamos injetando trilhões de dólares no sistema financeiro para aumentar a liquidez e derrotar o yuan nos mercados financeiros estrangeiros e bancos centrais e garantir um lugar para seus dólares. Em segundo lugar, as sanções aos produtos chineses estão começando a desempenhar um papel na demanda pelo dólar americano. Mas quando se trata de QFS, o QFS definitivamente atinge o dólar americano. Ele controla as flutuações artificiais que manipulam as flutuações do dólar americano para beneficiar apenas os investidores em dólares gigantes de Wall Street, que estão acostumados a ganhar milhões de dólares com um único investimento. Aspas. A China atua no domínio digital. Também é muito importante ver a guerra econômica entre a China e os Estados Unidos em relação ao comércio eletrônico de moedas digitais. Antes do coronavírus, a China lançou o primeiro sistema formal de pagamento automático denominado DSP, com base na moeda RMB. O objetivo do DSP era fortalecer as transações fora da China e contornar as transações e o sistema financeiro em dólares americanos. Hoje, os Estados Unidos dominam a economia da China e impõem muitas restrições estritas ao seu comércio e economia. A última atualização é que o Federal Reserve está trabalhando em uma carteira digital de dólares. Ele é usado pela primeira vez para transferir o valor de um pacote de estímulo porque a maioria dos cidadãos do ZEUA não tem acesso aos bancos para depósitos e saques em dinheiro. Mas, na próxima etapa, será utilizado para o comércio internacional, importação e exportação. Todos esses sinais são direcionados ao lançamento do QFS. Neste show, os EUA são dominantes e o dólar americano continua sendo um ator importante, mas como um conselho para todos que buscam investimento e seguidores. Apesar de todos esses motivos fortes, o dólar americano ainda é um pedaço de papel, e eu recomendo fortemente que você mudança. Aspas. É uma boa ideia converter suas economias e ativos em valiosos ativos tangíveis, como ouro, platina e prata. O valor desses ativos é inegável desde o início da era e continua a ser valorizado até o final da era. Profecia QFS.
A guerra econômica entre essas duas economias gigantes, as duas grandes potências fazendo o seu melhor para dominar a moeda digital, está inadvertidamente caminhando para um sistema que rola o mundo em direção a ativos lastreados em ouro. Certamente funcionará como um sistema que não é controlado por ninguém no governo e no DS. A tecnologia AI da QFS controlará todas as transações, sejam elas investimentos em moeda ou transações intercontinentais entre países. A AI atua de acordo com a balança comercial e está em um estado imparcial, que é a principal qualidade do QFS. Olhando para a história da última década, um think tank econômico com sede nos Estados Unidos disse: se houver a possibilidade de se criar uma moeda digital não vinculada à economia nacional, alguém pode ter a oportunidade de entendê-la. E agora é a hora de modificar e evoluir surpreendentemente a forma como a linguagem profética desse analista se concretiza. QFS e blockchain. Agora vamos falar sobre a inter-relação entre o Quantum Financial System e o blockchain e os bancos futuros. Você pode ver que o QFS lida com blockchain, livros compartilhados, tecnologia de livro-razão distribuído, criptomoedas e moedas digitais. O QFS é armazenado e opera em um servidor baseado em satélite baseado em computação quântica. A razão é que a computação quântica é mais segura e mais avançada por causa de seus padrões de processamento. A computação quântica é o uso de dois ou mais estados quânticos juntos, nos quais um pulso óptico configurável emite um elétron através de um semicondutor, criando assim outro estado e atingindo o estado de velocidade mais rápida. Como resultado, os computadores quânticos podem armazenar muito mais informações com menos energia e entregá-las mais rápido do que os computadores em seu estado atual. O QFS reavaliará o dinar iraquiano? Após o início do QFS, uma era lastreada em ouro emergiu, reavaliando todas as moedas no fundo do poço para a dívida. O QFS também afetará o comércio mundial à medida que muda o sistema financeiro mundial. O dinar guru iraquiano é de opinião que o RV será lançado assim que o QFS assumir, porque o Iraque pode estabilizar a economia aumentando as exportações.